Prince, estás aí? Estou. Ok, espetáculo. Só espera do Said. Ok. Eu já estou aqui. Ok, pronto. Said, o Prince é todo teu. Obrigado. Obrigado, Josefina. Boa tarde a todos. Acho que conseguem ouvir, estava a interagir com a Josefina, então acredito que o áudio está a chegar a todos. Passar aqui para a próxima fase das apresentações. Temos hoje, como esta hora, 15 horas, das 15 às 15h45, o Prince Camuna vai aqui apresentar algum trabalho titulado Inteligência Artificial no setor da saúde, no âmbito das tecnologias desenvolvidas. E quanto à biografia, seria melhor o Prince Camuna, para não me equivocar aqui, seria infeliz se pudesse apresentar alguma coisa relacionada com a biografia dele, onde não tem problema. Obrigado, pode já tomar o volante. Muito obrigado, Said. Namaste da Índia, viva a uma das melhores sessões deste evento. Eu quero poder vos dar alguns princípios que vão vos ajudar a caminhar com o IA. Então, deixa eu só apresentar o meu screen. Ok. Peço que me dê a permissão do screen. Ok, cool. Ok. Conseguem ver este screen, esse PPT? Sim, consegue ver. Um PPT azul, certo? Sim. Ok, cool. All right. So, para começar, eu tenho aqui uma história um bocado engraçada, que tem a ver com a tecnologia IA. Estamos em 2050 e um casal vai ao hospital e, chegado lá, o médico está todo entretido no computador e pergunta à mulher problemas do paciente. Neste caso, o paciente é o marido. A mulher diz: o meu marido tem XYZ, e ele mete os dados na máquina e a máquina diz: essa pessoa está morta. O doutor diz: essa pessoa está morta. A máquina diz isso. O marido a tentar refutar que não, eu estou vivo. A mulher diz: cala-te, mortos não falam. Essa história parece uma piada hoje em dia, mas não está muito longe de se tornar uma realidade nos próximos anos. Mas antes disso, tem cá uma pergunta que é muito pertinente e é uma das perguntas que eu tive quando comecei a minha jornada com o IA. Tive numa conferência, passei por um tutorial, fiz um curso de IA e o que eu posso fazer agora? Como é que eu posso continuar na minha caminhada de aprender o IA? Após esta sessão, eu vou vos ensinar uma melhor forma de aprender o IA. Vou vos ensinar sobre alguns problemas da vida real que podem ser resolvidos com o IA e quais são as limitações, o verdadeiro problema que o IA tem. Em primeiro lugar, em forma de na parte da aprendizado, não é preciso virar um cientista de dados ou ter um PhD. Como vocês sabem, meu nome é Prince Camuna, 23 anos desde o dia 23, sexta-feira. Sou escritor técnico de IA, especificamente, com mais de 1 milhão de visualizações nos meus artigos. Nas maiores publicações, alguns dos meus trabalhos estão nas maiores publicações do IA da internet, ou nesse caso do mundo. E o meu melhor artigo, o que mais se deu bem até agora, tem por aí 155 mil visualizações e é número 1 no Google, quando se trata de imagens, processamento de imagens.
também sou engenheiro de Machine Learning e DevRel na Neptune AI, uma empresa baseada na Polónia. É uma startup de inteligência artificial. E recentemente tenho estado a trabalhar na área de MLOps. Conheci lá o Gilles Fayad, que é um dos originais, um dos godfathers da inteligência artificial, e ele tem me chamado, tem participado muito nos cohorts que acontecem em África. Não tem acontecido em Moçambique, mas tem acontecido em África. E tem falado sobre o MLOps, que é uma das áreas emergentes, e uma das áreas que eu vou vos dar um overview, uma visão geral para vocês poderem entender por que é que não é preciso virar um cientista de dados. E mais recentemente, ano passado, janeiro do ano passado, eu tenho trabalhado com o Shui Pen, que é um professor catedrático na Monash University, que é uma das melhores 8 universidades da Austrália. E ele pediu-me um programa que eu criei para um dos meus artigos, que está a ser usado agora para demonstração sobre Graph Neural Networks no programa de mestrado lá. Em termos de qualificações, recentemente graduei em engenharia informática e tenho algumas certificações com a Facebook AI, e a Bertelsmann e Udacity. Agora, em primeiro lugar, por que é que não é preciso você virar um cientista de dados ou ter um PhD? É porque é possível reutilizar as qualidades, o talento que você correntemente tem. Se tu tens conhecimento em base de dados, isso é importante, pode ser traduzido em Big Data. Se tens conhecimento em hardware, isso pode ser usado. Por que que eu digo isso? Porque o IA, hoje em dia, todo mundo está a correr para esta área aqui. A área que está aqui é a área de ciência de dados. Mas temos o MLOps. Eu não vou entrar em detalhes sobre o MLOps, mas vou dar um overview. O MLOps, que é praticamente uma série de melhores práticas que ajudam na produção, na incepção, até o produto final, que é um modelo estatístico ou um modelo de IA que dá previsões ou cria algum tipo de informação. O MLOps tem várias áreas. Temos o data sourcing, que os engenheiros de dados, pessoas que trabalham com base de dados, pessoas que fazem coletas e pesquisas, podem trabalhar nesta área também. Tem a área do hardware, que é essa parte que você vê aqui, o scaling hardware, que é praticamente na hora de treinar o algoritmo, é preciso um certo, um tipo específico de hardware, mas não é o mesmo quando você lança o algoritmo. Então, tem espaço aqui para pessoas que estão na área de hardware também reutilizarem os skills que eles têm. Tem espaço para pessoas que vêm da cloud, não precisam necessariamente aprender ciência de dados, mas o conhecimento básico, juntando com a cloud, pode lhes ajudar a entrar nesta área, porque tem espaço para todos e tem várias áreas dentro do IA. Então, agora, eu já dei uma pequena apresentação pela qual você pode perceber qual é o caminho, quais são os diversos caminhos que é possível, que vão te facilitar entrar no IA, não só ciência de dados, ou um PhD, ou uma licenciatura. Claro, isso são importantes, mas é possível entrar de diversas áreas, mesmo que tu já tenhas alguma certificação existente. Agora vamos falar das questões fundamentais. Temos o que é o IA, quais são os principais objetivos do IA e que problemas podemos resolver usando o IA. Eu sei que vocês tiveram uma grande introdução ontem com o professor Carlos Soares e outros, mas eu quero poder falar de um ângulo diferente. Temos o IA, que é Artificial Intelligence, inteligência artificial, que quer replicar o aprendizado e o raciocínio humano. Dentro do IA nós temos o Machine Learning e dentro do Machine Learning nós temos o Deep Learning. O Machine Learning, como vocês têm visto ontem,
é preciso muito processamento do dado antes que o sistema comece a aprender, mas o Deep Learning já pode aprender só fornecendo a informação, ou grandes quantidades de informação, e o sistema vai aprender os padrões sozinho. Então, acredito que isto aqui é um overview. Então, se alguém disser, Machine Learning, ou IA, ou Deep Learning, eles podem estar a falar da mesma coisa, porque dentro do IA temos o Machine Learning e dentro do Machine Learning nós temos o Deep Learning. Mas, claro, pode ser mais específico e especificar, não, mas isso é só para clarificar essa parte. Aprendizado de máquina é experimental por natureza e dinâmico, o que significa, se vocês lembram o gráfico que eu mostrei da parte de ciência de dados, tem um loop, tem um círculo ali. É um processo iterativo, porque não é só uma configuração, como o software convencional. Quando nós estamos a criar um sistema de inscrição ou um sistema de gestão de estoque, a gente tem regras explícitas que põe lá. Mas no IA não é só uma regra, tens que testar várias regras para encontrar qual é que é a melhor configuração que o sistema tem a melhor performance. Com esta configuração, o sistema tem certeza de 99%, ao passo que a tua configuração inicial pode te dar só 10%. Não, sempre temos que estar a experimentar e tentar várias alternativas, e essa é uma das áreas que a Neptune AI, a empresa com a qual eu estou a trabalhar, temos um produto que aborda essa parte, mas claro, isso pode ser para um outro evento em que eu posso dar um tutorial, isso também faz parte daquilo que eu faço, para vos dar um tutorial do Neptune AI. Claro, essa parte eu expliquei. Então, principais objetivos. Nós temos, em primeiro lugar, representação do conhecimento, que é exemplo de Graph Neural Networks. Eu falei de Graph Neural Networks inicialmente. É muito difícil traduzir, porque algumas palavras ainda não existem em português, ainda não sentamos para ter um agreement ou um acordo, qual é que é a melhor palavra para descrever. Mas se formos a falar de graph data, estamos a falar de dados em diagramas. Se vocês lembram o vosso diagrama de Venn e tudo mais, todos estes diagramas são formas de representar dados. Exemplos disso são a Facebook. Por exemplo, na Facebook, nós temos a rede social em si, mas da forma que eles representam a informação que eles guardam em gráfico, porque é difícil descrever fulano X gosta de música X e depois é amigo de fulano X que é amigo de fulano em forma de texto. Então, nós temos que representar isso em gráfico, em que cada ponto é uma pessoa, por exemplo, como vocês podem ver aqui nesse background. Aqui posso ser eu, aqui pode ser o tipo de música que eu gosto, aqui podem ser meus amigos ou um dos meus amigos que conecta para uma outra pessoa. E é assim que eles aprendem dos dados que eles têm. Depois é a capacidade de resolver problemas. Aqui, inicialmente, os cientistas decidiram que, ok, nós podemos imitar a forma dos seres humanos de resolver problemas passo a passo. Primeiro é passo 1, 2, 3, 4, mas isso só funcionava para resolver problemas muito simples, pequenos puzzles, né? Pequenos jogos, mas não era possível resolver problemas mais complexos, porque tem muitas incertezas em problemas complexos. É daí que veio o julgamento intuitivo, ou feature-based. Exemplo disso são as redes neurais convolucionais e tudo mais, e mesmo as próprias redes neurais em si, tem esse julgamento intuitivo porque criam representações intermediárias da informação e daí podem aprender. O que isso tudo significa? Exemplo, cães e gatos. No passo a passo, nós podemos olhar para uma imagem onde tem um cão e um gato e nós dizemos, ok, para nós identificarmos um cão e um gato, temos que primeiro saber quais são as partes que os distinguem: orelhas pontiagudas, nariz assim, 4 patas, cauda. Mas só por essa descrição eu já descrevi os dois animais. Então é difícil de descrever os dois só com passo a passo. Nós precisamos de um sistema que aprende a encontrar padrões mais complicados na informação e, por exemplo, podem distinguir cão de um gato, mesmo que a imagem seja só metade.
Porque se formos a falar de passo a passo, dizemos que para ser um cão precisa ter 4 patas. Se a imagem do cão está na metade, só terá 2 patas. Então, isso aí não, o sistema automaticamente vai falhar. E depois temos percepção, que é os sensores que ajudam o sistema a interagir com o mundo real. Estamos a falar das câmeras, estamos a falar de sensor de umidade e por aí fora. Que problemas a gente pode resolver com o IA? Esse é o segundo meu artigo mais famoso, com por aí 60 mil visualizações. Nesse artigo eu até posso dar o artigo, acho que está nas fontes aqui, o Luís ou o Said, eu posso lhes passar mais tarde. Aqui temos, em primeiro lugar, a energia. A Google, há uns anos atrás, diminuiu significativamente o custo de energia usando um sistema de IA para controlar e gerir os recursos que um dos clusters, uma das coleções de servidores que eles têm, tinha, né? Sim. Então, através do IA, o sistema sabia que horas gerir o AC, que temperatura devia estar e tudo mais. E isso tudo culminou com custos muito baixos em relação ao que eles tinham antes. Depois temos transporte, acredito muitas pessoas aqui já ouviram falar da Tesla, carros autônomos e tudo mais. Essa é uma das áreas que a gente pode resolver. Temos educação. Recentemente, com a pandemia, não era possível fazer exames em pessoa. Minha universidade também usou um sistema que tinha uma parte inteligente que não te permitia olhar para os lados, não te permitia usar um dispositivo. Ele podia identificar essas todas falhas, ou essas todas, como é que eu posso dizer? Todas essas atitudes que podem lidar com como é que eu posso dizer, falha nos exames. Depois temos doença e sofrimento humano. Perdão, o português, inglês tem sido a língua principal, então algumas palavras estão a escapar-me aqui um bocado. Temos aqui, então, doença e sofrimento humano, que é uma das áreas que está perto do meu coração e é uma das áreas que eu realmente me preocupo com. Sempre é impossível até que seja feito, é uma das coisas que o Nelson Mandela disse, e neste momento é muito difícil de acreditar o futuro que eu falei no início da história que eu contei, mas está a caminho e a gente não tem como parar. A melhor forma é mesmo abraçar. Doença e sofrimento humano. Esse tipo de imagens são as imagens que nós temos de África, e não só a África, como, por exemplo, a Índia e o mundo afora também existem crianças e pessoas que estão realmente a sofrer. E a gente podia mitigar o sofrimento usando essas tecnologias de ponta e incluindo elas nas nossas vidas. Algumas questões na indústria da saúde ou problemas. Temos o erro médico, em primeiro lugar, e temos negligência médica. O erro médico, nós somos humanos, os nossos médicos são humanos, eles ficam cansados, eles precisam de descansar, precisam de... muitas coisas podem influenciar a decisão deles. Se eles, por exemplo, tiveram uma discussão em casa, isso pode influenciar na sua capacidade de executar a sua tarefa. Parece uma coisa muito impossível, mas é possível sim que os médicos cometam erros graves que podem custar vida de pessoas. Temos a parte da negligência médica, em que o médico ele sabe que está errado, mas mesmo assim continua e dá um diagnóstico errado e tudo mais. Tipos comuns de erros médicos e negligência, temos aqui, em primeiro lugar, falha de diagnóstico. Eu, pessoalmente, tenho uma história com isso. Quando eu cheguei na Índia, eu tive um problema de pele e fiquei 6 meses a ir para o hospital, para o mesmo médico, e ele me prescrevia a mesma medicação e até alternou um bocado, mas nunca resolveu o meu problema.
6 meses depois, quando eu vou para um outro médico, ele recomendou-me literalmente óleo de coco e nunca mais voltei a ter esse problema até hoje. É daí que eu percebi que existe esse déficit em que só pela falha do diagnóstico, automaticamente já temos o erro de medicação, porque se você tem Covid e eu te dou medicamento de malária, isso não vai ser bom. Depois temos o erro cirúrgico, em que o médico pode esquecer uma ferramenta, o médico pode operar o sítio errado. Nós somos pessoas e temos que contar com esse tipo de erros. O meu pai esteve cá na Índia em 2019 para uma visita, mas ele acabou visitando o hospital para tentar resolver um problema que ele já tinha há muito tempo. Chegado cá, fomos para uma clínica, ele realizou volta de 47 testes ou exames médicos e este doutor que está aqui é a pessoa que avaliou todos esses exames, os dados desses exames e prescreveu um novo medicamento, uma nova medicação que resolveu o problema do meu pai de anos. Então, isso prova que existe um grande déficit nessa área e é possível melhorar e salvar muitas mais vidas. Porque não foi uma coisa de um ano, estamos a falar de quase uma década com esse problema. Isso foi resolvido com uma simples pessoa. É aí que o IA pode vir para o resgate. O amanhã é muito melhor com o IA do que sem o IA. Por que eu digo isso? Não se trata necessariamente de substituir. Há muita gente que olha para o IA e diz, não, o IA veio para substituir, eu vou perder meu emprego, o mundo vai mudar, mas não é bem assim. Sim, tem trabalhos que estão a ser substituídos, mas o número de trabalhos substituídos e o número de trabalhos criados é muito desproporcional. Existem mais trabalhos a serem criados por causa do IA do que trabalhos a serem destruídos por causa do IA, porque existe uma necessidade de um novo tipo de qualidades ou habilidades para lidar com o IA. Nós precisamos de muita gente no lado do IA, então existem muitos mais trabalhos a serem criados do que a serem destruídos. Então, o IA não veio para substituir as pessoas, mas sim veio para substituir os trabalhos monótonos, os trabalhos muito, muito simples, como todas as grandes revoluções industriais vieram para fazer. Exemplo de aplicação do IA no contexto de saúde. Aqui eu vou falar de um projeto que eu, por causa dessa doença essa situação que eu tive, numa competição no ano seguinte, eu e a minha equipe decidimos criar um sistema que lida com esse tipo de problemas, usando a visão computacional ou computer vision. Claro, é preciso um bocado de habilidade de programação e muita coleta de dados. O projeto chama-se DermAI, DermAI de dermatologia, e AI, claro, do IA. Nós somos uma equipe de 3, como podem ver. Em primeiro lugar, sou eu, Prince, como o engenheiro de Machine Learning e arquiteto da Cloud. Depois temos o Bradumia, o engenheiro de software, agora a trabalhar na Amazon, e o Somi Aranjan, que é o nosso designer de UI e UX, que agora está a trabalhar na iNeuron e AI. Por que a gente decidiu, fazendo mais um bocado de estudos, a gente descobriu um fato chocante, que é mais de 5 milhões de pessoas moram anualmente na Índia devido ao erro humano e negligência. Esse é um estudo que o Dr. Shetty fez. Com isso, a gente criou um sistema com vista a melhorar a indústria de saúde e democratizar ferramentas e softwares inteligentes. Isto ia reduzir custos, ou vai reduzir custos médicos, porque é preciso muito tempo para fazer os exames e preciso um pessoal com um certo nível de habilidade para interpretar esses exames, e a gente pode reduzir esse ciclo e reduzir os custos que são necessários para fazer exames e automaticamente reduzindo o custo das pessoas.
Aqui é o escopo dessa aplicação. Uma das partes mais importantes, fora a aplicação em si, é a privacidade e controle dos dados. Para nós, era muito importante que o paciente tenha o controle total dos seus dados e os dados sejam criptografados e salvos. Pode ser diretamente no dispositivo, existem técnicas para fazer isso, ou num servidor de nuvem terceirizado e confiável. Aqui é um screenshot da primeira versão do sistema, não pude atualizar, porque isso tem muito a ver com a patente e a universidade, então decidi evitar essa parte, mas aqui é mais ou menos a primeira iteração do sistema que nos ganhou o segundo lugar na competição do Hacker Earth em 2018. Aqui, como podem ver, tem uma imagem que a gente passa pelo sistema, e o sistema pode prever que tipo de doença de pele é. Claro, houve muitas melhorias depois dessa primeira iteração, porque não é só isto, tem vários outros problemas que eu vou falar mais tarde nessa apresentação, vão poder elucidar melhor porque é que nós não continuamos com esta avenida. A Fei-Fei Li, que é é professora catedrática na Stanford, e ela é a criadora do ImageNet. Para alguns de vocês que já têm algum contato com o IA, conhecem o ImageNet, que é uma coleção de dados com mais ou menos 14 milhões de imagens. E ela fala um bocado daquilo que a visão computacional pode fazer, que é influenciar de uma forma benevolente e construtiva. E é possível, sim, dado o necessário estudo e um pessoal com uma variedade de habilidades se junte para poder criar um sistema desse, porque não é só cientistas de dados que devem criar isto, existem vários outros problemas. Então, vamos lá falar um bocado, um overview daquilo como nós fizemos esse sistema, a primeira iteração. A primeira iteração para a competição do Hacker Earth, nós tivemos 1.500 imagens da internet, e para o nosso trabalho de final do curso, nós trabalhamos com o departamento de dermatologia do hospital da nossa universidade. Da nossa universidade tem um hospital ali e facilitou um bocado, mas ainda temos vários problemas para lidar antes que esse tipo de tecnologias sejam adotadas em massa. Há tipos de doenças que a gente decidiu focar. Tinham as 10 piores doenças de pele que afetam a Índia, mas algumas delas são similares e será muito difícil trabalhar com elas. Então, nós reduzimos o escopo para provar o conceito em primeiro lugar e trabalhamos só com 6, e para mais à frente, quando tivermos a terminar o projeto, adicionamos mais algumas. A arquitetura do modelo e a técnica usada, nós usamos as redes neurais convolucionais. Se algum de vocês quer mais detalhes, tem este artigo aqui que eu escrevi, explico em detalhe como é que funciona. Agora, devido ao tempo, é normal, nós não podemos tocar em detalhes sobre as redes neurais convolucionais. E o Transfer Learning, que é transferir o conhecimento obtido numa certa coleção de dados e usar num outro fórum. Nós já fazemos isso normalmente. A nossa habilidade de andar já nos ajuda a correr, a nossa habilidade de escrever já nos ajuda a formar frases num outro sítio, não é só num específico fórum. Nós, por exemplo, nós não vamos trabalhar só com papel. Através do papel, a gente já sabe trabalhar com outras áreas intuitivamente. Então, esta área aqui do Machine Learning, ou essa técnica do Machine Learning, visa fazer isso para com que você não precise de vários recursos para começar a aprender do zero. Então, o teu sistema começa a aprender já com algum conhecimento do passado.
uma visão ou um gráfico que explica mais ou menos como é que isso funciona. Não é exato das redes convolucionais, mas dá para ilustrar. Então, nós temos as imagens que entram no sistema e o sistema dá uma previsão. Acredito que ontem vocês tiveram uma introdução a isto. Tem muito mais a saber sobre isso, muitos mais detalhes, então podem ir ver lá os artigos que eu tenho. Por que é que nós usamos as redes neurais ou as redes neurais convencionais e tudo? Por que é que usamos o IA por si só? Tem um teorema, que é o teorema da aproximação universal, que diz que esse tipo de função pode resolver qualquer problema a qualquer nível de certeza, dado parâmetros suficientes. No sentido de o deep learning, para quanto mais a gente quer aprender, ou quanto mais temos uma coleção de dados maior, a gente quer adicionar mais parâmetros, mais camadas. Cada camada adiciona parâmetros para a função que ajuda o sistema a moldar a função para aquela distribuição de dados. Em conclusão da primeira parte, eu espero que esta parte tenha vos inspirado a sonhar naquilo que é possível fazer com esse tipo de tecnologias e imaginar outro tipo de sistemas em diversas áreas, especialmente na área em que tenhas a experiência do domínio. Isso é muito importante, porque se tu tens conhecimento em gestão de águas, por exemplo, não há uma melhor pessoa para fazer um sistema para gerir água, ou gerir água nesse caso, do que tu. Então, não foque só nos problemas que aparentemente são interessantes. Oh, não, tem aquela parte ali, tem muito prestígio ali. Nós temos que começar a resolver os pequenos problemas que a gente tem conhecimento suficiente e autoridade suficiente para resolver. Eu acho que essa é a primeira parte. Perguntas? Depois a gente vai para a segunda parte, onde vamos falar de alguns problemas, mas vou abrir a sala para um bocado de perguntas. Alguma pergunta? Uhum. Alguma pergunta, Carlos participante? Estamos aqui com 17 minutos restantes. Alô, boa tarde. Sim. Boa tarde. Boa Sim, tarde. primeiro, parabenizar pela apresentação. Ok. Foi muito interessante. Sim. A Muito minha obrigado. questão era em relação a questões éticas, né? Porque nós sabemos que sim. Ok. o AI já vem há muito tempo nesta área da medicina, Sim. mas o problema ético é o que sempre puxa os avanços, né? Por exemplo, se houver um erro Uhum. médico numa dessas tecnologias, de quem sabe, não é? Ok. A outra questão é, falou bem do AI, concordo, mas eu tenho uma opinião meio, como é que é dizer, no meio, né? Uhum. Eu acredito que o AI é bom, Uhum. mas uma parte também escura do AI, né? Que é a Sim, sim. Isso faz parte da ética em si. ética. Eu vou explicar daqui a nada. Sim, Yeah. então existe, não sei o que é que achas em relação aos cuidados que nós podemos ter, porque Ok. como disse o Elon Musk já no Uhum. passado, ele olha o AI também do lado Sim. negativo, apesar de ser um dos maiores investidores na matéria. Sim. E acho que eram essas duas questões. Tinha uma terceira, mas já me passou já. Ok, não tem problema. Eu vou falar de... Essa primeira parte era só para explicar o que problemas a gente pode resolver com a AI e uma abordagem no contexto de saúde, mas isso pode ser usado para outras áreas. E agora queria falar sobre o problema de ética e tudo mais. Só primeiro queria terminar essa parte para poder abrir a sala para algumas perguntas nesta área. Depois vou falar sobre essa parte da ética. Mais alguma pergunta?
Ok. Então, vamos continuar. O verdadeiro enigma, ou o verdadeiro problema que a gente tem com o EA, em primeiro lugar, é falta de talento. Por mais incrível que pareça, existe muita falta de talento no IA. Empresas estão a investir agressivamente na área, mas não têm talento suficiente, e algumas delas acreditam que eles têm que substituir todo o talento que eles têm para poder ter talento de IA. Mas acredito que pode-se fazer o que se diz em inglês reskilling, que é tipo pegar o skill existente e transformar num skill que pode ser usado no IA. Essa é um dos primeiros problemas. Depois, a gente tem um dos problemas que nós encontramos a trabalhar nesse projeto da RMI, que é os médicos são fantásticos, mas os comitês de ética estão a retardar o progresso. Por que eu digo isso? Nós passamos através do comitê de ética para obter a permissão para trabalhar com os dados e trabalhar com os pacientes, pedir autorização aos pacientes, porque não é só coletar dados. E o mais interessante é que os hospitais em si, por si só, já coletam os dados e têm os dados lá, só que eles nunca fazem nada com os dados. Eles só têm arquivos e arquivos, e nós precisamos desses dados. Mas os comitês de ética, hoje em dia, estão a retardar o progresso, primeiro porque não tem pessoas qualificadas no comitê para entender o que IA é, como sendo uma nova tecnologia, e o pessoal que está lá são médicos e algumas pessoas da velha guarda podem não estão a entender o que a gente está querendo mesmo fazer com esta tecnologia. É uma das partes que eu acho, mas é possível resolver esse problema de uma outra abordagem. Então, temos aqui o Ethics, falou aqui de uma parte escura do EA, que chama-se o Black Box. A gente tem sistemas de visão computacional que eu passei uma imagem e me disse essa imagem é isto, é um cão, é um gato, mas não explica como é que nós chegamos a este cão, a este gato. Então, tem uma área na parte de ética do AI que surgiu, chamada Explainable AI, que visa explicar como é que o sistema obteve essa informação. Tem uma área, tem uma técnica chamada CAM, é um short form para Class Activation Map, ou em português seria ativação, mapa de ativação de classes, no sentido de, quando tu passas uma imagem, ele vai te mostrar onde que ele viu na imagem, ou onde que ele previu que é um leão, por exemplo. Ele vai poder ver onde que a rede neural esteve a prestar atenção para dizer que é um leão. Normalmente há de aparecer ali um círculo à volta desse leão. Tem essa técnica, e a segunda técnica, que é um bocado mais avançada e é muito importante, que é um dos problemas que a gente teve também, é o Bayesian Neural Networks. Esse tipo de redes neurais visa lidar com um problema que é o sistema de AI por si só prevê tudo. Você pode treinar só em cães e gatos e passar as fotos de uma pessoa, vai te dizer se é cão ou gato. Ele vai sempre dar uma previsão. Enquanto o Bayesian Neural Networks, ele te diz o nível de incerteza. E isso ajuda em outras áreas que eu vou falar aqui já em um minuto só. Mas tipo, o sistema te diz qual é o nível de incerteza que ele tem, ou a certeza que esta imagem não faz parte das imagens que foi usada para treinar o sistema. E isso é muito importante para poder identificar casos extremos em que a imagem não está muito bem visível, ou é uma imagem que tem um cão ou uma cadeira ou algo assim que está a perturbar a imagem para o sistema. Então, esse tipo de áreas aqui visam abrir o black box, que é uma caixa preta, esse sistema que a gente só põe uma imagem e sai uma previsão. Nós podemos entrar e visualizar o que é que o sistema realmente está a ver para aparecer com esse tipo de previsões. Essa é a primeira parte. Segunda parte, temos o bias, desculpa, que é tipo influência. Ontem o professor Carlos Soares falou sobre GPT-2 e problema de racismo e outro. Tem vários outros problemas
que não será difícil de mitigar os problemas diretamente no sistema, porque nós temos esse problema na fonte, que são os dados. Aqui eu falo de sistemas de linguagem de processamento, sistemas de processamento de linguagem natural sofrem de influência histórica, no sentido de a informação que a gente tem na internet, que é normalmente a informação que esses sistemas usam para ser treinados, tem racismo, tem problemas de racismo, sexismo e tudo, e outros problemas que já vêm embutidos na nossa cultura. Então, para resolver o problema, não é só no sistema, nós temos que resolver o problema na fonte, que são os dados. E esse é um dos problemas. Tem mais outras áreas, tem mais outros tipos de influência, mas esse aqui é um tipo de influência, só para dar um exemplo do que é. Depois temos extra automação, ou automação, ou como é que eu posso dizer, uma abordagem centralizada no IA direto, não incluindo humanos. E eu sou culpado disso. Na primeira versão do sistema, eu achei que vamos eliminar os médicos. Antes de ter a oportunidade de falar com os médicos, vamos eliminar os médicos na decisão do diagnóstico. O médico vem para curar. O sistema não cansa, ele pode ficar a trabalhar 24 horas por dia, 366 dias. E previsões são, para alguns sistemas, levam menos de 1 segundo ou 10 segundos. Enquanto para um médico vai levar uma semana, isto, aquilo, e o médico, por si só, pode cometer alguns erros mesmo no tipo de coleta de dados. Então, vamos deixar o IA lá, mas esse foi um erro que mais tarde foi corrigido quando a gente entrou em contato com o departamento de medicina, o hospital para o departamento de dermatologia. A gente viu que é preciso incluir o ser humano no loop, que é uma outra área do IA, da ética do IA, que é IA centralizado no humano, no sentido de, ao invés de substituir, nós estamos a criar uma simbiose, em que nós temos o humano e a máquina a funcionarem ao mesmo tempo, no sentido de, se a máquina ou o sistema tem um problema, tem uma incerteza sobre um específico dado, ele vai dizer, vai soar um alarme: eu estou a ter dificuldades em resolver ou prever o que dado é este. O humano entra, vê qual é que é o problema, porque nós temos um bocado mais capacidade, e se calhar guarda aquele dado para melhoria no futuro, para melhorar o sistema futuramente, e anota o dado, tipo, este dado aqui, essa foto aqui tem um cão ou tem um gato. E assim o sistema cada vez mais melhora. Claro, inicialmente vamos precisar de muita intervenção do ser humano para o sistema, quando acaba de ser lançado, mas ao longo do tempo o sistema começa a aprender e fica mais autônomo, mas mesmo assim tem sempre lá um humano para parar o sistema ou intervir caso tenha algum problema. Depois, finalmente, tem esta área que é o Secure and Private AI. Essa área eu tive a oportunidade de aprender através do curso que eu ganhei da Facebook AI, em que lá descobri uma das maiores comunidades de segurança e privacidade do IA, que é OpenMind. Esta comunidade está a desenvolver técnicas e algoritmos muito interessantes, como, por exemplo, temos o Differential Privacy. O Differential Privacy visa fazer o seguinte: temos as pessoas que são os donos dos dados e temos nós, cientistas de dados ou engenheiros de machine learning. Esse sistema visa criar uma promessa em que nós dizemos aos donos dos dados: nós vamos fazer um estudo estatístico nos dados que você tem, mas não vamos aprender nada sobre indivíduos, pontos individuais, né, nessa coleção de dados. Nós vamos aprender padrões sobre a coleção ou a população no geral. Então, por mais que falte informação sobre uma pessoa, vamos lá dizer, é um banco de dados sobre pessoas que têm câncer, por exemplo. Por mais que falte uma pessoa nesse estudo, o sistema terá o mesmo nível de certeza. Então, esse ponto, estando dentro ou fora, não afeta o sistema ou afeta o nível de certeza que o sistema tem. E isso vai ajudar muito
para com que os hospitais e essas entidades que têm dados sensíveis nos permitam fazer estudos sobre os dados que eles têm, mas nosso sistema está embutido diretamente no sistema para ele não aprender informação específica sobre um indivíduo, porque é possível, com sistemas que existem por aí fora, reproduzir pontos. Por exemplo, é possível reproduzir cara das pessoas que foram usadas para treinar um sistema de rede neural convencional, mas através do differential privacy ou privacidade diferencial. Isso vai ser resolvido. Tem muitas mais outras áreas, como podem ver aqui o SMPC, Sim, tem o Federated Learning. Caro Príncipe, estamos com o tempo esgotado, daria mais uns 2 minutos, só para terminar. Sure, eu já estava mesmo a terminar. Então, antes de terminarmos, o Saint Jerome disse algo muito interessante, que é bom, melhor e muito melhor. Não desistas até que o teu bom seja melhor e o teu melhor seja muito melhor. E eu daqui quero abrir a sala para perguntas sobre como é que tu achas que nós podemos fazer a diferença para Moçambique. Bom, por causa mesmo do tempo, acredito eu que não temos tempo para perguntas, estamos ainda mais 2 minutos, a não ser que a organização nos dê um tempinho, mas estamos dando um tempo intervalo para outra apresentação. Ok. Boas, Saíd, boas. Deixa-me ver aqui, tem... A que horas é que entra o outro? Deixa-me confirmar. Aí 16 horas e 15 minutos entra o outro orador. Então, Príncipe, tens 5 minutos, só podes ter 5 minutos. 5 minutos, não tem problema. 5, 7 minutos para responder as questões, está bem? All right, maravilha. Pergunta. Obrigado, mestre Pino. Perguntas? Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu também tenho uma questão. Quando o Príncipe estava cá a falar sobre o comitê de ética, meio que despertou um gatilho que eu já tinha faz tempo. Okay. A questão do comitê de ética estar a retardar o processo de evolução das tecnologias e tal. Eu recordo quase uma frase semelhante vinda do Elon Musk. Eu espero que conheça o Elon Musk. Sim. No projeto Starship. Meio que disse a mesma coisa. A FAA, que é a Federação de Aviação Americana, estava a retardar o processo da evolução da Starship. Sim. Eu penso que isso pode ser uma questão meio controversa, porque pode estar a se prezar a segurança das pessoas ou pode simplesmente estar a retardar e ser um cuidado desnecessário. Bom, porque em alguns casos o projeto Starship chegou a explodir antes mesmo de chegar, de decolar. Antes da aeronave chegar de decolar, explodia algumas vezes. Bom, a minha questão mais seria até que ponto as IAs, assim como as tecnologias em geral, podem ser perigosas, visto que as IAs, pelo que eu percebi, tanto nas apresentações de ontem, um dos professores disse que se nós alimentarmos com dados errados, provavelmente pode nos trazer resultados errados. Então, até que ponto às vezes as IAs podem ser perigosas se aprenderam de forma errada como devem tratar as coisas. E do mesmo jeito que as IAs podem ser benevolentes, elas não podem ser perigosas. Recordo também pode-se falar que meio que estou a me basear em filmes de ficção ou seriados de ficção. Então, recordo em Vingadores, a Revolução das Máquinas, a Era de Ultron, meio que era uma IA que causava todo o problema em si. Tem um seriado que havia aplicado o Next, que é uma IA que foi desenvolvida num ambiente fechado, confinado. Mas mal que ela conseguiu se conectar à internet e ter toda aquela imensidão de dados sem controle, aprendeu meio que o que não devia e acabou prejudicando a humanidade. Meio que posso reformular a minha questão. Até que ponto... Não, eu percebi. Sim. Tá bom. Está a falar
eu acredito que está a falar, quando fala de Ultron e essas todas seriais de ficção, está a falar de inteligência artificial generalizada, que é conhecimento geral. E nós ainda estamos há 50 anos, se calhar até 100, de criar uma tecnologia que é boa em todas as áreas. Até agora, nós temos sistemas que são são bons em áreas específicas, visão, processamento de dados. Não temos um sistema que é bom em várias áreas ou em todas as áreas. Então, ainda estamos um bocado longe disso. No sentido de os comitês, até onde o IA é bom ou mau, eu digo, isso eu já escrevi em vários artigos e eu acredito muito nisso. O IA por si só não é malvado, muito menos é bom. Somos nós, humanos, que fazemos o mau uso ou o bom uso da tecnologia. A tecnologia por si só, o IA sozinho não vai só dizer, agora eu vou fazer uma maldade. O sistema ainda não temos um sistema inteligente até esse nível. Até agora somos nós que temos o controle total nos dados que entram e no em que tipo de áreas nós estamos a trabalhar com esses sistemas. Então, o IA por si só é uma ferramenta até agora, não é um sistema completamente autônomo. Então, uma ferramenta, essa caneta aqui não é boa nem má. Se eu usar para tipicar, é um ato malvado, mas a caneta por si só não é malvada. É a mão que direciona a caneta. Não sei se faz sentido. Ou responder a sua pergunta. Alô? Sim. Ok. Eu não sei também se eu percebi muito bem a pergunta do colega anterior, mas no que eu tentei perceber, no que eu percebi da pergunta do colega anterior é, usando o AI, até que ponto é que nós podemos ter a tal certeza de que os outcomes que o AI nos dá são necessariamente os corretos? Eu acho que durante a intervenção dele, ele mesmo se até adiantou com alguma resposta. O AI é treinado pelos dados históricos. Então, no meu simples entender do AI, depende muito dos dados que nós usamos para treinar. Se nós introduzirmos garbage no AI, nós não teremos, não podemos esperar que o AI nos produza resultados bons. O problema para mim está nos utilizadores ou nos produtores destas ferramentas de AI de terem a capacidade de perceber o que é um garbage, para perceber nos dados, e o que é um dado bom para ser usado para o AI. Aí é onde está a parte humana que é insubstituível, pelo menos até este momento, que é insubstituível pela tecnologia. A capacidade humana tem que estar na avaliação dos dados, pelo menos no processo de treinamento neste momento, para perceber que dados é que são realmente fidedignos. Eu vou aproveitar um pouco daquilo que foi a sua introdução, não é? A apresentar isto. Tu falaste da tua história do problema de pele, que foste para um médico durante tanto tempo, ele deu alguma medicação para resolver o problema e o problema não passou. Vamos lá dizer que aquele dado é recolhido por um determinado pesquisador e usa dados daquela natureza para resolver, para colocar no sistema, para treinar o sistema. É natural que esse sistema nos vai produzir resultados que não são apropriados. Então, para mim, a parte humana está na análise dos dados, na compreensão dos dados. E aí está a percepção do que por que o AI, até este momento, tem estado a sofrer, exatamente, eu consigo perceber onde estás a apontar, tem estado a sofrer uma determinada rejeição pela parte, principalmente da medicina, que é uma parte completamente, vamos lá assim dizer, com alguma privacidade. Vamos lá dizer, a medicina, a segurança, tem estado, de certa forma, a rejeitar, não é rejeitar, a negar por um momento a introdução do AI por causa disso. Não é porque não querem usar, mas é necessário
que os utilizadores consigam explicar realmente o que é que se passa dentro do black box para que os resultados possam ser visíveis. É diferente do modelo tradicional estatístico, porque no modelo tradicional estatístico todo mundo consegue perceber o que é que está a acontecer, todo mundo consegue ver onde é que estão os efeitos, mas no AI, por causa da natureza do black box, ainda não existe uma resolução que é convincente e é aceita ao nível geral. Esta é a minha contribuição. Muito obrigado. Não, existe, concordo até a parte em que diz que não existe. Existe, já existem ferramentas e há alguns sistemas de AI que foram lançados na área de medicina, mas isso não estamos a falar de países como Moçambique, estamos a falar de países muito mais avançados, tipo América, Europa. Então já está a ser usado. Eu estou a trabalhar num projeto onde estamos a usar o AI para diagnóstico de oftalmologia, por exemplo, sim, e já está muito avançado. E sim, esse projeto também, esse é um dos projetos que foi já lançado nos Estados Unidos. Hospitais já estão a usar realmente para oftalmologia e para prever, por exemplo, aquela doença de pessoas diabéticas, retinopatia diabética, algo parecido com isso que tem a ver com os olhos. Já tem sistemas que prevêem e eles têm lá dentro o Explainable AI, em que o sistema pode explicar por que ele diz que esta parte aqui, ou essa imagem tem uma certa doença ou não. Então já existem, só vai levar um tempo para penetrar. Bom, acredito que o povo está bem aceso, a discussão está muito boa, está muito interessante, estamos a aprender muito bem, tanto tempo já nos foge. E agradecer aqui ao Príncipe Kanuva pelo ensinamento, okay? pela partilha de conhecimento. E agradeceria também que se pudesse partilhar o seu e-mail conosco e o link para que pudéssemos... Ok? E os links para que pudéssemos aceder aos seus artigos também. Com certeza, com certeza. O link está nesta apresentação. Eu vou passar essa apresentação para o Luís. Lá também tenho alguns dos artigos das diferentes áreas e livros que eu usei para aprender também. Está bem. Obrigado. E devolvo a palavra à sala de controle. Ok. Príncipe, muito obrigado. Muito obrigado. Com mais calma a gente conversa, tá bem? Muito obrigado. Certeza. Com certeza. All right. Take care.